Bom dia a todos e todas. Nós estamos dando início a esta reunião, que tem o caráter público, reunião da Comissão de Fiscalização e Controle, com o fulcro, com a intenção de debater, mais uma vez, a situação do esporte e dos nossos equipamentos esportivos aqui na cidade de Bauru. Conosco aqui o vereador Júnior Locadora. Eu gostaria, antes de começar o assunto em si, fazer aqui um breve relato de que essa reunião teve que ser adiada por outras 2 vezes, porque nós estamos com uma comissão processante aqui na Câmara Municipal, e ela tem a prerrogativa de utilização do plenário com prioridade. Então, isso nos levou ao adiamento por pelo menos 2 vezes. Porém, gostaria de fazer uma outra observação em relação a essa reunião, porque é um fato que causa um incômodo e uma estranheza. Nós, sempre que chamamos essas discussões, e a anterior também foi assim, né, vereador Locadora? Nós, apesar de comissão de fiscalização e controle e ter a prerrogativa de chamar as discussões, quaisquer que sejam, que consideremos pertinente para debater atos ou ações do Executivo, nós temos sempre o cuidado de envolver as outras comissões temáticas que sejam diretamente envolvidas com o tema que vai ser debatido. E como o tema é esporte e as nossas praças, e nós temos uma comissão permanente de esporte e cultura na casa, nós tomamos mais uma vez o cuidado de, ao termos sido procurados, desta vez em específico, num primeiro momento, pelos membros da Liga Bauruense, acompanhado de alguns representantes de algumas agremiações esportivas, nós cuidamos de envolver a Comissão de Esportes. E a Comissão de Esportes é presidida nesta casa pelo vereador Júnior Rodrigues, que também é o líder da prefeita Suelen Rosim nesta casa. Tivemos dificuldade desde o primeiro momento em uma resposta oficial para que nós pudéssemos fazer tanto a convocação quanto a organização desta reunião com as 2 comissões, porque quando envolve 2 comissões, você está trabalhando com cerca de 6, 7 parlamentares destas comissões. Então, a definição de data, não é, de horário, de que público envolver-se, somente aquele segmento que nos procurou, se tornar o debate um pouco mais amplo, enfim. Nós não conseguimos a anuência da Comissão de Esportes na pessoa do presidente. Quero dizer aqui que não falei com os outros membros da Comissão de Esporte, que, salvo engano, são os vereadores Manuel Lozila e o vereador Segala, que se encontra licenciado, substituído no momento pelo vereador Carlão. Segala saiu da comissão? É o Beto que entrou no lugar? Tá. O Beto, o Segala pediu para sair oficialmente, então está substituído pelo vereador Beto. Então, eu não conversei com o vereador Beto, com o vereador Lozila, eu falei com o presidente. Esse é o procedimento aqui dentro da hierarquia que a gente se utiliza no relacionamento cotidiano entre as comissões permanentes da casa. Não tendo havido, nós agendamos a reunião. Ocorre que, na divulgação, por uma falha da assessoria, acabou sendo, apesar de assinado somente pela nossa comissão, o nome da Comissão de Esportes estava veiculado também no chamado, principalmente aquele que foi publicado no site da TV Câmara. Estranhamente, isso causou incômodo ao presidente da comissão, que, inclusive, nos procurou para dizer que o nome da Comissão de Esportes estava constando num debate do esporte e, por alguma razão, isso causou incômodo ao presidente da Comissão de Esportes. Então, nós cuidamos ontem de fazer um documento em que nós
fizemos essa... Não é essa aqui não. Em que nós fizemos essa retificação. Eu vou ler aqui. Trata-se da retificação de ofício Gabinete 13.140 de 2022, na qual deliberou pela realização de reunião pública para discussão do futebol amador no município, outrora convocada pela presidência da Comissão de Fiscalização e Controle. Menciona-se que, diante das tratativas com a presidência da Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, estabeleceu-se que as discussões sobre a temática contemplará apenas a participação da Comissão de Fiscalização e Controle desta edilidade. Considerando a retificação quanto à participação da Comissão de Esporte da Casa, encaminha-se a conhecimento de Vossa Excelência, solicitando a pensar cópia do referido ofício ao documento outrora protocolizado na Diretoria de Apoio Legislativo sobre o registro do Gabinete 13, número 140, 2022. Eu fiz porque fiz questão de deixar ratificado que a ocorrência do chamado da reunião causou esse incômodo na Comissão de Esporte. Eu digo estranhamente, porque deveria ser um assunto que interessasse mais a Comissão de Esporte do que a de Fiscalização e Controle. Eu penso aqui, e falo isso com muita franqueza, que as posições de presidente da Comissão de Esportes, cumulada com a posição de líder da prefeita Suelen Rosim nessa casa, pode estar trazendo um mínimo de confusão ao papel que cabe às comissões permanentes no caso de esporte. E vou explicar por que penso assim. Penso assim porque quando nós, no início do ano, vereador Locador, e fizemos isso em conjunto novamente, chamamos aqui para essa casa uma audiência pública para discutir a possível transferência da realização do nosso amador para uma associação, o que naquele momento nós explicamos aqui as razões jurídicas, políticas e administrativas pelas quais nós discordávamos e defendemos a realização do campeonato pela CEMEL, como vinha sendo feito nos últimos anos todos, sempre naquela linha de que a gente defende que ele seja cada vez maior e melhor, e nunca que ele corra o risco de cair no debate fácil, de que há alguns anos essa cidade já faz nos bastidores, nunca de forma franca e aberta, mas que a gente sempre teme, um enfraquecimento até um sucateamento para chegar um momento em que a gente, quiçá, acabe perdendo a realização desse campeonato. E naquele momento que nós chamamos essa reunião, essa audiência pública, nós também encontramos dificuldade, não só com a comissão de esporte, aí eu vou dizer da pessoa do presidente, e não da comissão como um todo, mas estranhamente naquele momento, no mesmo dia da realização da nossa audiência pública, a senhora prefeita municipal, com articulação do seu líder, chamou para a mesma manhã, para o mesmo horário, no mesmo dia, uma reunião com lideranças das agremiações esportivas, dos clubes e da associação, não é? Para o gabinete. Por que isso nos causa estranheza? Porque quem quer debater, debate. Quem se interessa pelo tema, debate. Quem me conhece sabe que eu sou de beira de campo, eu sou boleira, como o Louca também é. A gente gosta do amador porque gosta. Respeita porque entende que é um espaço de política pública esportiva, um dos poucos que atinge a população periférica como um todo, de forma praticamente igualitária. E quem frequenta o amador sabe que o número de presentes no amador dá uma dimensão do amador para a população periférica da cidade de Bauru. É seguramente o movimento esportivo, é seguramente a prática esportiva que mais agrega homens, mulheres, crianças, adolescentes e movimenta não só os gramados, mas os estádios, independente da situação de penúria e de precarização que eles se encontram. É fruto somente deste governo essa situação de abandono? Não.
mas esse debate está começando a ficar cansativo, não é? Mas já era assim. O fato de já ter sucateamento não tira a responsabilidade de quem esteja hoje com a responsabilidade de tocar. Então, quando nós fizemos aquele debate com temor pelo calendário, pela situação dos campos, pela situação dos estádios, pela discussão de se fazia pela própria CEMEL, se transferiria, né, num debate que nós consideramos naquele momento confuso e inadequado. Quando a gente chama o debate para a Casa de Leis, é porque a Casa de Leis são 17 vereadores de partidos diversos e que representa a totalidade do município de Bauru. Então, essa é uma casa do povo, democrática, em que todas as vozes podem ecoar aqui. Aí, quando a chefe do executivo, eleita democraticamente, toma um ato, toma uma decisão, que a nosso ver é um ato antirrepublicano, de tentar desmobilizar uma reunião legítima dos parlamentares, isso nos causa preocupação. Só com o ato da prefeita e com respeito ao legislativo, não, mas com a política de esporte, porque fica parecendo que a política de esporte se tornou um vaso na mesa, onde se pode puxar para cá ou para lá, e enquanto se puxa para cá e para lá, não se debate o que efetivamente é reivindicação de um número muito grande, significativo, de agremiações que se unem com esforço coletivo, com vontade própria, com incentivo de algumas empresas locais, de lideranças locais, periféricas, enfim. Isso é preocupante. De qualquer forma, nós fizemos a audiência. E, a meu ver, vereador Locadora, penso que Vossa Excelência concorda, foi fundamental para as decisões que aconteceram. Inclusive para que nós não tivéssemos realmente o risco de, nesse ano, nós não termos a realização do Amador. Nessas últimas 2 semanas, e desde a abertura do campeonato, a gente frequenta, a gente vai. A gente vê, a gente ouve as lideranças dos clubes, a gente sabe dos diálogos de bastidores, a gente sabe das limitações, a gente sabe que a situação dos campos preocupa, a gente sabe que há uma série de outras, há um arcabouço de outras reivindicações envolvendo o esporte amador. O vereador Locadora vai falar depois, ele também tem uma percepção acerca dessas demandas, e essas demandas chegam na Câmara. Então, independente de nós termos sido procurados pela Liga Bauruense de Futebol Amador, o nosso diálogo com os clubes da cidade é aberto, é direto, é papo reto, é tomando sim a cervejinha e comendo um espetinho lá no campo e conversando com as lideranças no intervalo do jogo. Porque é em loco que a gente descobre onde é que está a dificuldade que as pessoas estão enfrentando. E é estando lá que a gente vê os desenhos da terra no meio do gramado e os tombos que causam lesões, às vezes até incuráveis, nos jogadores que estão aí dando a cara no amador. É lá que a gente vê o poeirão sendo levantado enquanto o pessoal joga. Não é? É lá que a gente vê a situação dos banheiros infrequentáveis. É lá que a gente vê uma série de outras situações. É indo lá à noite, né, no arredor, discutir com esse ou com aquele time, que a gente vê o que falta de iluminação, as possibilidades reais que haveria para esses times estarem fazendo, demandando o jogo também em outros períodos. Então, nós temos conexão direta, porque somos parlamentares, fomos eleitos para isso. E aí, eu não poderia começar esse bate-papo nosso aqui hoje, essa que é uma reunião pública, sem registrar isso, porque também, estranhamente, apesar de não ter se disposto a assinar conosco essa reunião, novamente houve uma reunião, na mesma semana em que há a nossa reunião. Aí a prefeita resolve receber, por intermediação do seu líder, e digo isso com toda franqueza e tranquilidade, porque na segunda-feira o vereador Júnior veio falar comigo durante a sessão, para dizer, mas é necessário porque a prefeita vai receber. Agora, vai receber por quê? É com a nossa ação que a prefeita decide tirar o traseiro da cadeira? Porque
Porque quando a gente chama a reunião, a prefeita resolve receber as pessoas. Então nós temos que marcar uma por semana, vereador Locadora. Quem sabe na virada de 2022 para 2023 tenha ocorrido com a prefeita o número de reuniões e sido assumido o número de compromissos que realmente a gente espera que haja com o futebol amador. E até fui muito sincera com o Wellington e aqueles que o acompanharam aqui na reunião que nós tivemos quando ele esteve aqui há cerca de 30 dias, de que a nossa concepção, e esse é um dos temas que eu quero colocar aqui, a gente sabe que hoje este é o secretário de esportes, mas o esporte é uma política permanente. Eu falo sempre isso. A prefeita passa, a prefeitura fica. Os vereadores passam, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo permanece. O secretário passa, hoje é esse, amanhã pode ser outro. Mas a política de esporte é permanente. E como que a gente constrói política de esporte? Assim, de verdade, não é em reunião a portas fechadas. Não é em foto oficial para ir para o blog da prefeita. Não é em nota oficial de receber e discutir. Nós queremos saber, discutir o quê? Vai resolver o quê? Vai aprofundar de que forma? E as demandas apresentadas, quais? É checklist. Nós estamos nessa fase, né, vereador Locadora? Os problemas são esses aqui. Nós gostaríamos de discutir um a um. E eu, particularmente, acho que é chegado o momento de uma conferência municipal de esporte. Nós temos que discutir a nossa política de esporte, as nossas praças esportivas e o recurso quase simbólico, vamos dizer assim, hoje existente na pasta de esportes, mas com uma política de esportes, com modificações centrais no Conselho Municipal de Esportes. E esse é um outro debate que nós queremos fazer aqui também, secretário. Não é possível ter um Conselho Municipal de Esportes que não agregue representantes do futebol amador. E não basta as representações de dentro da secretaria. Nós precisamos do pessoal dos times, com assembleia ampla para eleição, de 1, de 2, não dá. Porque senão nós vamos ficar nesse reme-reme todos os anos, e vai ano, volta ano, a gente vai vendo a decadência de alguns próprios, como aconteceu com o Toninho Guerreiro, a gente vai vendo a situação do campo da Vila Dutra, que depois o vereador Locadora, que é ali da comunidade, vai falar, com certeza, e a gente vai vendo a situação também ali do Padilhão. Então nós temos muita preocupação. E nós temos preocupação, não é pela razão X, Y, Z, é pela política de esporte, no sentido mais amplo. Então, eu jamais poderia iniciar um debate como esse, fazendo de conta que certos movimentos não estão acontecendo, e estão acontecendo, na minha avaliação, vereador, não no bom sentido, não no sentido de fazer realmente que o esporte alcance a importância no debate político, mas para impedir que esse debate aconteça, vereador Locadora. Porque quando a prefeita tenta, a cada vez que se chama uma discussão, e essa nem era uma assembleia, é uma discussão que nós não chamamos uma audiência pública, hoje é uma reunião apenas, onde nós queríamos envolver as duas comissões e discutir as temáticas trazidas por uma das entidades. Qual o temor em se colocar na mesa os representantes de esportes, os representantes do governo, vereadores e entidades? É difícil de entender. Então, como eu sou uma pessoa muito franca, e eu digo sempre, e o Wellington está aí, foi exatamente isso que eu disse a ele. Cada palavra que eu disse aqui, eu disse a ele aqui na sala de vereadores. Meu mandato, particularmente, não é muro de lamentação, mas é instrumento de luta. Então, quando, nessa semana, o Wellington disse, pode até não, talvez não precise nem ter a reunião. Não precisa ter porque teve uma reunião com a prefeita. Eu disse, vocês podem não ir, mas a reunião vai haver. E o secretário vai estar lá, porque como ele é servidor, ele é convocado, ele não é convidado. E o debate que nós nos propusemos, nós faremos. Por quê? Porque nós não podemos permitir, não permitiremos jamais
que as pautas que a gente abraça aqui como vereadores ou como comissão sejam manipuladas ao bel prazer de quem hoje está prefeita, porque ninguém é prefeito, a pessoa está prefeita. E o que nos move a aceitar a pauta trazida e chamar uma reunião e dar a nossa cara para esse debate é o nosso amor ao tema, é a nossa opção de uma atuação política colado com o esporte. Porque o esporte é vida, esporte é saúde, esporte é entretenimento, esporte é cultura, esporte é política transversal. E o futebol amador é o principal esporte hoje na cidade de Bauru que movimenta as nossas periferias. Então, registrado isso, eu vou, antes de passar para a Liga, vou passar a palavra para o vereador Locadora, para que a gente possa dar sequência aqui a essa reunião pública. Bom dia a todos, secretário, todos os presentes. Vereadora, como você disse mesmo agora no final, eu costumo dizer assim, que eu não entro em briga, em coisas, às vezes, que a gente não gosta, que a gente não ama, né? Cada um aqui dentro tem os 17 vereadores, cada um tem sua forma de trabalhar, aqui dentro cada um tem seu local, seu bairro, a sua região, mas quando a gente fala do amador, é amor, é gostar. Eu mesmo, algumas pessoas até dão risada quando eu falo, mas eu tenho 17 anos jogando futebol amador. É que você joga mal, por isso que o pessoal fala. Entendeu? Então são 17 anos, são 17 times diferentes que eu passei, sabe? Então o que acontece? E quando a gente vem, a gente briga, eu até costumo dizer, as pessoas falam assim, ô Louca, mas você sabe, né? Você está brigando por isso, mas muitas vezes fala, mas você sabe que não vai gerar voto. Meu, não é voto. Eu costumo dizer que quando você chega aqui na Câmara Municipal, tinha 450 candidatos, vereadora. Eu gosto muito de usar, às vezes, me desculpa até falar, mas em 2016 a vereadora teve 3.600 votos, se eu não me engano, e não foi eleita. Agora, nesse ano, se eu não me engano, foi 1.400 e está aqui. Então, o que acontece? Tem vereador que tem 5.000 votos e não ganha uma eleição. Só que tem vereador esse ano com 1.000 votos e está eleito. Então, não é só o voto, é brigar por aquilo que você gosta. E quando eu brigo pelo amador, não é pensando nisso. Eu vou ser eleito pensando em voto. Não é. É porque eu gosto do amador. Hoje eu estou aqui. Hoje eu estou vereador para defender. Então, essa é a briga. E quando a gente fala, viu, eu brinco muito com os vereadores hoje, que a gente pode dizer que está na situação, já que a prefeita hoje me colocou do lado de oposição, né? Que quando ela faz, ela me coloca desse lado, mas tudo bem, é uma opinião dela, que na verdade eu não sou nem situação e nem oposição, eu estou aqui por Bauru, eu estou aqui para defender a minha cidade, e quando ela fizer coisas boas eu vou falar, e quando ela não fizer, eu também vou falar e vou votar assim. Então, eu não tenho esse problema nenhum, como eu sempre falo. Quando você não tem rabo preso, você não tem nada armado, combinado, você faz o seu mandato tranquilo. E eu sempre falo, até brinco muito com os vereadores, eu falo assim, eu vou pedir para vocês, porque aí sai. Porque se eu pedir para o vereador, que é da situação, acontece. A gente vive falando isso. E por que eu vou falar isso? Desde maio, a gente vem discutindo fora o campo do Vila Dutra reforma. Fiz uma reunião na minha casa com o secretário Flávio, dia 17 de maio na minha casa. Hoje já é dia 29 de julho. A gente conversando com os funcionários da CEMEL, as pessoas, eu estou no campo quase todo dia. Então tá lá, às vezes um dia tá, não tá, aí eles falam, manda a gente para outros lugares e não sei o quê, e não vai. Ou seja, nós está dia 29 de julho e a gente brigando, porque o que acontece? A gente está ali, a gente vê que era simples. Flávio sabe disso, estava simples para liberar o campo. Era um portão, era derrubar lá atrás, arrumar um banheiro. Você vê que é simples. Só que não é, eu vou dizer assim, não é nenhum secretário, não é o Flávio. Porque a gente ouve os comentários, a gente sabe como... Eu sou novo na política, mas você começa a aprender agora. Que se você não tiver com a prefeita, você não é atendido.
Essa é a verdadeira situação. Então funciona assim. Só que eu não tenho essa preocupação nenhuma. Eu sei que os secretários, cada um, eles recebem a ordem dela. E as pessoas falam, até os vereadores comentam. É do jeito que ela quer. Os secretários, às vezes, até comentam, alguns que têm mais amizade, a gente não pode dar muito palpite. Ela não aceita palpite, ela não quer opinião. Então é difícil, então eu não vou. Se eu brigar, se eu vim aqui só para criticar hoje o Flávio, que é secretário, que está desde maio falando que é 19 de junho o campo do Vila Dutra estaria liberado, 19 de junho, que quando começaria o campeonato da CEMEL. Hoje, 29 de julho. Aí o que acontece, vereadora Estela? Aí foi terça-feira a reunião? Segunda, terça? Aí na terça-feira tem uma reunião lá em cima e sábado o campo agora está liberado, gente. Sabe, eu fico feliz. Eu falei já para o vereador, para o líder da prefeita, se quiser eu faço um vídeo com você. Agradeço também ao vereador Juninho, agradeço o vereador Beto, não tenho isso comigo. Não é meu, não é eu que quero, não é eu, é a população. Aí às vezes você fala, o vereador que conseguiu, gente, é Bauru. Hoje estamos aqui, amanhã pode ser que a gente já não está mais. Só nesse mandato essa casa já trocou de vereador dos 17 que assumiu dia 1º, se eu não me engano 3, 4 vezes. É vereador que vai caçado, é vereador que infelizmente falece. Muitas coisas podem acontecer nesse mandato, em 1 ano e meio, aconteceu muita coisa. Este vereador aqui, dia 1º de janeiro, não estava aqui. Estava gravando vídeo chorando, porque eu ainda não tinha dado o meu mandato, mas dia 10 de fevereiro eu assumi. Então o que eu venho entender? Não tenho essa preocupação, só que a gente fica triste porque precisa de um vereador líder da prefeita, fazer a reunião, né? E aí agora as coisas acontecem, como a iluminação lá do Redentor, que eu vivo falando. Eu até brinquei com o Marcelo Afonso, falei assim, Marcelo, pede lá a iluminação no campo do Redentor, que eu também vou, depois eu pode ficar tranquilo, não tem isso comigo. Eu entendo esse lado, infelizmente, eu tenho amigos secretários que falam, que às vezes falam, louca, infelizmente nós estamos vivendo isso agora. É chato isso, mas para mim é tudo novo, vereadora. Para mim é tudo novo. Hoje eu pedi para trampar um vazamento, não é o assunto, de água vazando, que está sendo desperdiçada, mas porque é o locadora que pediu, vai continuar vazando a água. Sabe, não tem o pensar na cidade, sabe? Eu sei que a Secretaria da CEMEL tem suas dificuldades. Tem, como o Flávio falou várias vezes, precisa da Secretaria de Obras, precisa não sei quem, precisa da SEMA, precisa disso, da SEAR, é uma união. Mas quando quer, acontece, é o que vai acontecer essa semana. Eu fico feliz, vou estar lá, eu vou falar, segunda-feira na tribuna eu elogio, se tiver que elogiar, está liberado. Mas só que a gente vê que quando quer fazer, faz. É só querer. O campo do Meridota, o assessor do Beto está aqui, o Neto, fizeram uma força-tarefa lá semana passada que eu vi. Falei, que legal. SEAR, SEMA, CEMEL, e joga água, e planta, e joga terra. É isso que eu quero. Independente que o Toninho Guerreiro é no Meridota, que é a área do vereador Beto, onde ele mora, o Amador vai jogar lá, o time do Vila Dutra vai jogar lá também. Eu vou frequentar lá. Eu morei no Meridota, eu joguei muita bola naquele campo, quando eu era criança. Então, para mim, esse negócio, uma vez eu lembro até uma crítica, eu vi na rádio, um munícipe não quis se identificar, falou assim na rádio, o vereador locadora só olha para o Vila Dutra. Naquele momento, o radialista até me defendeu, falou, mas... sumiu do Vila Dutra, não está mais, está atendendo outros bairros. Até me defendeu na hora, falou, mas o vereador, ele é eleito para defender a cidade, não é bairro, não é distrital que fala, né, que muita gente defende esse voto, não é bairro. Eu sou sim do Vila Dutra. O Vila Dutra é um bairro pequeno, gente, um bairro ali, vereadora, se tiver 2.000 habitantes hoje, sabe, é tranquilo, é um bairro abençoado. Eu falo que a saúde é boa, você vê as coisas tudo acontecendo, e tem o campo ali, que tradicional antigamente tinha o 1º de maio, que era até... Então é um lugar onde as pessoas gostam. Então é o Vila Dutra, é o meu bairro, eu brigo sim, mas eu falei também do Redentor,
sabe, que é muito bom. E é para ajudar, não é tipo assim, o vereador... Você imagina colocar uma iluminação no Campo do Redentor, que já está tudo lá instalado, já tem as coisas, acredito que o que falta lá é coisa simples, eu acho que pode ser os fios, a lâmpada, nada absurdo. Você imagina depois de anos, e eu sempre falo isso, você vai poder falar, Flávio, na minha gestão que voltou a ter o futebol amador à noite. Na minha gestão, o campo do Vila Dutra não está parado só no governo da Sueli. Não é 2 anos, faz 7 anos que o campo está abandonado. Só que a gente fica assim só, é porque a gente está lá todo dia. E eu estou ali conversando com os funcionários da CEMEL. E eles mesmos falam, se a gente pegar firme, 10 dias está pronto, vereador. Entendeu? Eles mesmos falam. Só que acontece, só que aí fica ali, vai ali, fica aquele ping-pong. Então, o que eu falo? Por isso que eu falo que a gente vê. A prefeita Suelen, ela precisa aprender a deixar os secretários trabalhar. Não ficar dando palpite na hora que as coisas podem acontecer. Pega o Flávio, pega a Alana, quem seja, qual secretaria que seja, fala, faz o que tiver que fazer. O importante é acontecer. Mas não é o que acontece. Fica com essa birrinha dos vereadores, e às vezes a cidade que trava, a cidade que para por coisa simples, coisas que dá para acontecer. A maior prova disso essa semana foi isso, que na hora que quis liberar o campo, na hora que quis mexer, deu certo, estava na cara isso. Eu sabia que isso que podia acontecer, mas aí precisou de alguém que ela vê como situação, ou no caso o líder, fazer a reunião, e aconteceu. Eu fico feliz do mesmo jeito. Por mim, se ele cada reunião que ele participar e as coisas andar, para mim eu fico satisfeito que quem ganha é a cidade. Mas eu não poderia de não fazer esse desabafo, porque é desde maio que a gente vem discutindo o campo do Vila Dutra. Então é junho e julho, já vai para 3 meses, e em 3 dias a coisa vai acontecer. Então era mais um desabafo, presidente, e eu agradeço. E por falar no líder da prefeita, ele mandou um ofício aqui. Venho pelo presente justificar minha ausência na reunião pública sobre assuntos referentes ao futebol amador no dia de hoje, devido a compromisso anteriormente firmado quanto à minha presença em reunião sobre o projeto de estruturação da concessão de resíduos sólidos urbanos na Caixa Econômica Federal. Não é verdade, vereador Juninho, porque essa reunião foi marcada anteontem, e essa aqui está marcada há mais de 10 dias. Tanto está marcada há mais de 10 dias que a prefeita, com a sua intermediação enquanto líder, providenciou no início dessa semana uma outra reunião, exatamente com o sentimento de que essa aqui não acontecesse. Então, não vir é um direito seu, mas não estava marcada anteriormente, porque eu também fui convidada, assim como vereador locadora, para a mesma reunião. Inclusive, depois que terminar aqui, se der tempo, a gente ainda vai subir lá na Caixa, né? Eu gostaria de começar, então, o nosso bate-papo, e gostaria de convidar primeiro para falar aqui, Wellington, você, e aí eu gostaria de que você pudesse retratar para nós o primeiro motivo que te trouxe aqui, na primeira conversa que nós tivemos, você não estava sozinho, acompanhado de algumas pessoas da Liga, mas eu queria que você começasse nos explicando sobre a reunião havida no gabinete essa semana. Foi convocada por quem? Quem estava presente na reunião? Qual o desfecho da reunião havida lá? Qual a pauta que foi abordada lá? Bom dia, vereadora, bom dia a todos presentes, a todos que estão nos assistindo. A briga da Liga Bauruense é de todos os anos. A gente pede igualdade, que os mesmos eleitores que tem na Copa CEMEL também tem na Liga Bauruense Futebol Amador. E ao contrário, a Liga Bauruense tem mais eleitor do que na Copa CEMEL, porque na Copa CEMEL a maioria dos jogadores são tudo de fora, e da Liga Bauruense ao contrário, é 80% de eleitores de Bauru e contribuintes com seus pagamentos, seus impostos. E a reclamação nossa também com relação aos campos,
que o ano passado nós tivemos uma audiência pública aqui e foi prometido que o campeonato começaria em abril e seria entregue 7 estados distritais para poder ter a competição. Infelizmente não ocorreu. Nós tivemos que começar o campeonato nosso em abril com a 2ª divisão, com a falta dos campos, mas com a promessa que seria entregue os outros estados distritais. Começou em abril a 2ª divisão e começou a 1ª divisão em maio. E nós tivemos que reduzir a quantidade de clubes devido à falta de campo. Começou a Copa Semel e não foi entregue os outros campos prometidos. Começou também o Master, também não foi entregue os outros campos. E a dificuldade sempre é para o lado da Liga Bauruense. A gente que tem que remanejar os clubes nossos, nós que temos que sofrer, nós que temos que jogar domingo à tarde, nós temos que intibiliçar para poder ter a realização dos nossos jogos. Então, a maior reclamação dos clubes da Liga Bauruense hoje é a igualdade. Se paga a taxa de arbitragem para os jogos da Copa Semel e Master, os clubes da Liga Bauruense também têm o mesmo direito. Todo ano é essa mesma briga. Infelizmente, nós não somos reconhecidos nessa parte. E a reunião que ocorreu na terça-feira, lá no gabinete da prefeita, foi referente ao estádio distrital Zé Specht Filho, que nós vem brigando, vem pedindo, implorando a liberação desse campo, para poder ter os jogos de sábado. No sábado nós só estamos com um campo distrital aqui em Bauru. E se nós quisermos realizar mais jogos no sábado, tem que ir para Tibiriçá, onde corre o risco do deslocamento de jogadores, dirigentes, árbitros, porque tem que pegar a pista para poder jogar em Tibiriçá. E a reclamação dos clubes, nós temos que ir em Tibiriçá, sendo que tem campo aqui, por que não faz o rodízio? Se nós jogamos domingo à tarde, o Master também tem que jogar domingo à tarde. E os clubes da Liga Bauruense, eles pagam a taxa de arbitragem, ao contrário que ocorre com a Copa Semel e o Master. Então, essa grande reclamação. Eu acho que faltou um pouco mais de vontade para poder liberar o Zé Specht Filho e o Vila Dutra. O Vila Dutra e também o Toninho Guerreiro, que também foi prometido, né? A liberação para a gente poder complementar os jogos nossos. E na reunião de terça-feira foi prometido a liberação do estádio Zé Specht Filho, que vai ocorrer hoje, a liberação dele, para a gente poder remanejar os jogos que está designado para Tibiriçá, sejam transferidos para o Vila Dutra. Flávio, passar a palavra para você. Queria começar perguntando se você tomou parte nessa reunião do gabinete, quem te convidou, quem te convocou e por que esta semana a liberação do Vila Dutra e não desde o primeiro momento em que... O que tem de diferente lá hoje, o que foi feito que agora pode liberar e não podia liberar anteriormente? Bom dia a todos, vereadora, bom dia, vereador Locadora, bom dia, seu Wellington, todos presentes, Neto, seu Wellington. Vou falar desde o começo, tá bom, Estela? Desde a partir da sua abertura, da sua introdução. Uma coisa me deixa muito tranquilo, tudo que você falou, eu não me vi na oposição em nada. Todos os pontos que você colocou em relação à organização da CEMEL, a preocupação da CEMEL, a preocupação dessa gestão em relação a esse campeonato, eu não vi essa gestão contra nada disso. Eu também vou no campo, eu também estou lá na arquibancada, também como espetinho junto com o pessoal. Tem algumas pessoas que falam, Flávio, não se intrometa, não vá lá, não vá no público lá. E eu vou, todo jogo, eu vou lá e converso com cada um deles. E eu vejo lá, o que eu vejo hoje
é um processo de revitalização, é um processo, como a locadora falou, 7 anos do Dutra. Eu não vejo o Dutra hoje em decadência, eu não vejo os estádios em decadência hoje. Eu vejo hoje um processo de recuperação. Né? Hoje vai ver o Dutra, o que era o Dutra o ano passado e o que é o Dutra hoje. Né? O que era o Toninho Guerreiro o ano passado e o que é o Toninho Guerreiro hoje. O que está acontecendo, talvez, em relação à depreciação, é em relação ao uso atual. Então, nós temos hoje no Horácio Alves Cunha 6 partidas por final de semana, porque nós temos essa carga em cima do campeonato. Então, novamente, vereador, toda a preocupação é a minha preocupação também. E tanto a Liga quanto os times da CEMEL, eles são testemunhas desse meu envolvimento e a minha preocupação. Nós temos toda uma organização, todo um projeto, todo um planejamento em relação à revitalização desse campeonato. Iniciei a gestão, Estela, vereadora, com vários comentários de que a CEMEL não poderia organizar esse campeonato da CEMEL. E aquilo na minha cabeça, ela foi construindo. Né? Como que eu posso fazer a transição desse campeonato para que ele volte a ser como era antes, para que a CEMEL não tenha esse impacto? Hoje, eu não penso mais dessa forma, porque nós construímos todo esse processo. Hoje, eu não vejo o campeonato da CEMEL sem ser da CEMEL. Né? A perspectiva hoje de exploração das imagens, exploração dos espaços publicitários, a organização dos clubes, a questão da legitimação do repasse de contratação. O seu Hérito uma vez me cobrou, e com razão, que nós não tínhamos a licitação da arbitragem pronta. Conversei com o Carlão, ele disse que esse campeonato foi o primeiro campeonato que a licitação estava pronta antes de começar o campeonato. Né? Foi a informação que me chegou da... A licitação ela estava pronta já. Quando começou o processo, quando começou o campeonato, já estava licitado, já tinha uma empresa vencedora, já estava homologado o processo. Eu não sabia da informação, eu também concordei, caramba, como é que atrasou tanto? Né? Mas quando eu ouvi falar do responsável, que era o primeiro campeonato que começou com a licitação antes do campeonato, eu já fiquei feliz. Outra coisa, outro ponto importante, o pessoal da arbitragem falava que recebia o pagamento 3, 4 meses depois de realizado o serviço. Nós estamos trabalhando para receber mensal. Então, tem várias coisas se ajustando. Então, hoje, eu não penso na condição de passageira, de representante da CEMEL hoje, como um campeonato que não é coerente à secretaria. Né? Hoje, esse campeonato é totalmente coerente à secretaria, totalmente coerente da forma que você externou, vereadora. Locadora, em relação ao distrital, né? Nós estamos lá desde maio, trabalhando em cima disso. Né? Ali era uma depreciação muito grande, tinha um problema de invasão de moradores ali. A demanda da prefeitura não dava conta. Eu só conseguia avançar tanto com o Dutra quanto com o Toninho Guerreiro, quando eu pude contratar serviço de maquinário. Não estava dependendo mais da obra, que não tinha como a obra, tamanha demanda na cidade, atender essa demanda da CEMEL. Então, nós contratamos e nós avançamos. O primeiro, hoje, a hora contratada que eu fiz, deu conta de limpar a Dutra. Não deu conta de limpar o Toninho Guerreiro. Então, a Dutra hoje está limpinha. O Toninho Guerreiro não está limpinho. Então, se tivesse essa preocupação de um vereador ou outro, hoje o Toninho Guerreiro estaria limpo e a Dutra não estaria, se fosse essa forma de pensar. Em nenhum momento a prefeita Suelen Rosim, ela pediu para não fazer isso ou não fazer aquilo, ela deixa sempre muita vontade, ela confia muito no nosso trabalho. Né? E está totalmente alinhado. Não há divergência nenhuma entre aquilo que a prefeita fala e aquilo que a gente faz. Há realmente demanda de trabalho. Hoje, a CEMEL ela tem uma agenda na semana, só que essa agenda dificilmente termina, por causa de demandas urgentes que aparecem, e a gente vai fazendo isso. Então, não há divergência em nenhum momento. Em relação à Liga, desde o início da nossa conversa, o respeito da Liga, os times da CEMEL, da FAB, as portas, eu falei isso na primeira audiência, as portas da CEMEL elas não estão abertas, elas estão escancaradas. Né? Elas estão escancaradas. E toda relação com a Liga ela é desse jeito. Seu Hérito,
o que determina a relação da CEMEL com a Liga não é a quantidade de eleitores. Não é quantos eleitores tem na Liga, é a instituição, é a empresa. É uma instituição particular a Liga. Então, ela não pode ter a mesma relação de um evento organizado pela CEMEL. A CEMEL, ela pode atender. Nós temos várias situações de repasses de verbas que caiu no Ministério Público, tem uma sindicância aberta hoje, questionando essa questão do repasse de arbitragem para a Liga. E a gente está tomando todo o cuidado para que a gente não entre nessa gestão, também tenha esse desfecho. Né? E a preocupação com eles sempre foi essa. Hoje, nós temos muito tranquilo. O seu Hélito, lá em fevereiro, ele falou assim: Flávio, dá para começar, eu preciso a urgência do campeonato da Liga, eu preciso manter a Liga viva. Seu Hélito, o seu Dito, nós temos hoje 3 campos. Vocês conseguem manter o campeonato em 3 campos? Eu consigo. Então, fomos lá e liberamos os 3 campos. Liberamos para eles começarem o campeonato em abril. O campeonato da CEMEL começou em junho. O campeonato do Master começou em julho, mas o deles começaram em abril e em maio. E a tratativa que nós tínhamos vamos dar essa carga para vocês agora, vocês vão ter tranquilidade para trabalhar, só que a hora que começar o campeonato da CEMEL, a gente vai ter que reajustar isso. Né? E é um processo natural isso. Isso estava acertado. Nós tínhamos que acelerar a revitalização do Dutra e do Toninho Guerreiro. Aconteceu esse processo, mas não conseguimos atender o prazo certo. Né? Na segunda-feira, na semana passada, ele havia me cobrado: seu Hélito, possivelmente pode acontecer de ter o campo liberado, mas pode acontecer alguma coisa nessa semana a gente não ter também. Né? Aí coincidiu com a reunião, né? Fomos convocados, acho que a reunião quem pediu foi a Liga. Eu acho que a Liga procurou o vereador Júnior Rodrigues e o Júnior Rodrigues procurou a prefeita. Foi isso, Hélito? O Zizo representando como comunicação da Liga. Né? Então, a proposição foi do Zizo, foi da própria da Liga. Quando eu falei para o Hélito, que eu também, quando teve o cancelamento, Estela, eu falei assim: pô, Hélito, eu estava louco para aquela reunião, né, para a gente pôr tudo isso em ponto. O Hélito falou assim para mim: a gente nem sabe se vai na próxima, porque não era para ter terminado, mas essa reunião ela é muito importante para a gente, para deixar essas coisas muito bem claro. Em relação à transposição do serviço, o que foi solicitado para nós, no começo, era a transposição de verba para pagamento da arbitragem. Eu falei que a CEMEL não vai fazer isso. A CEMEL tem uma empresa vencedora da arbitragem, o que a CEMEL pode fazer é prestar o serviço. Então, hoje, tem determinado para a Liga 10 rodadas do principal sobre a responsabilidade da CEMEL, da arbitragem, e 8 rodadas da segunda divisão. Então, isso está determinado hoje para eles. Isso é benefício para o clube, não é benefício para a Liga. Nós não estamos dando para a Liga a arbitragem, eles são para os clubes. Para a Liga, o que a gente oferece? O campo para que eles possam explorar, para que eles possam realizar o campeonato deles. Então, essa é a relação CEMEL e Liga. E eles não têm nenhuma contrapartida em relação a isso. Toda a responsabilidade hoje é da CEMEL em relação à manutenção dos campos. E ficaria para os clubes o benefício. Então, o que está orientado hoje para os clubes? Eles têm 10 rodadas que eles não precisam investir em arbitragem. E eu estou falando isso com muito cuidado. Não é para ser cobrado deles a arbitragem, porque a CEMEL está investindo nisso, desde a semana passada. De sábado e domingo passado para 10 rodadas, a responsabilidade é da CEMEL. De sábado passado para 8 rodadas do segunda divisão, a responsabilidade é da CEMEL. Então, a gente está tratando disso também. Então, está tudo alinhado. Teve o atraso, teve uma postagem minha. Eu vou também no campeonato da Liga, viu, Estela? Vereadora, eu vou no campeonato da Liga também. Eu também. E eu fui lá em Tibiriçá, no sábado. Eu fui na abertura do Master, primeiro aqui, e depois eu corri para Tibiriçá no sábado, que teve lá um evento simultâneo com uma festa na praça. E a preocupação da torcida ir para lá e gerar confusão. Aí eu fui para lá também. Campeonato tranquilo, a Liga tem uma organização muito boa, é tranquilo o campo, o jogo da Liga. Eu fui lá, e eu fiz uma postagem quando eu saí de lá. 2 postagens, eu fiz uma postagem só com 2 comentários. Não é possível
manter os jogos em Tibiriçá, a não ser que seja mando de Tibiriçá. Então, eu fiz, tá no meu Instagram, isso está no Facebook. E não é possível fazer o Master no Edmundo Coupe, pela dimensão do campo, horário da partida. Então, eu fiz uma consideração que eu teria que arrumar, né? Teria que arrumar isso. Então, nós estamos, a partir disso, trabalhando e acelerando esse processo. Né? Hoje, na segunda-feira, estava determinado que a equipe já iria, viu, locadora, para a Dutra. A Dutra hoje é o desafogo nosso. E não é porque é de um vereador ou de outro, é porque era o desafogo, é o equipamento ali que estava melhor condicionado, cara. Não é, você sabe, tanto é que está pronto o seu, e estava pronto antes. O que mais pegou no seu, que vai pegar também na Toninho Guerreiro, é a ligação da água. Só assim, às vezes tem gente assim, não é seu, tá? É da população. É, sim, Bauru. sim. Esse é o meu bairro que eu moro, porque às vezes dá a impressão assim, é o Campo do Lão. É da população, é de Bauru, vários times vai jogar lá. É o desafogo nosso, e você sempre representou muito bem isso, né? Fui até a sua casa para uma reunião com o pessoal, e a gente teve muito essa proximidade e essa intenção de fazer o melhor serviço. Então, hoje, a CEMEL está brigando para poder revitalizar todo esse campeonato, dar a força necessária para ele. Né? Há coisas para serem acertadas, mas o que eu deixo claro aqui novamente, nada do que foi colocado... a CEMEL é oposição, né? A CEMEL é dona desse campeonato e ela vai fazer o melhor possível para realizar esse campeonato. Só falando, eu fico feliz essa fala sua agora, que você fala que jamais passar o campeonato, porque a gente vem de outras reuniões e eu vi a vontade assim que você tinha de tirar o problema das suas costas, tipo da secretaria, do futebol não ser mais a CEMEL. E eu sempre até falei isso, não acho certo, a vereadora também, que a CEMEL tem. E eu fico feliz de ouvir isso hoje, você falando isso. A vereadora falou, eu estou hoje, tá, pode ser outro e pode mudar. De você entender isso também. Só algumas considerações, secretário. Isso que o Luca falou é importante, porque, veja, você chegou e você considerou, num primeiro momento, que não era coerente para a secretaria. Mas esse já era o entendimento de quem faz o esporte amador na cidade de Bauru. Tanto que esse campeonato foi criado pela secretaria. Então, se não fosse coerente para ela, não estaria lá. E esse momento que você teve dúvida, colocou em risco. Porque a proposta inicial de passar para a associação, a meu ver, era um comprometimento terrível. Ia gerar problemas jurídicos, políticos e administrativos. Então, agora você entendeu, ótimo, porque tem que trabalhar nessa linha. Agora, já era. Para mim, era uma coisa inequívoca. Por isso que eu digo, quando passa, é delicado. Porque às vezes entra alguém na contramão ou sem a compreensão de uma história toda construída e sedimentada, e uma decisão administrativa pode quebrar um rito que já estava consolidado, para avançar dali para frente. Eu acho, por exemplo, que nós perdemos, no final do ano passado e começo desse, uns 6 meses de blá, blá, blá. E com toda a franqueza do mundo, se nós não tivéssemos tido aquela audiência pública mais dura, eu acredito que vocês teriam. Tanto que o que você está dizendo aí só consolida. Agora você está convencido. Mas naquele momento você estava convencido de passar a bola, de não fazer pela CEMEL. Isso de ir, todos nós vamos mesmo. A gente que gosta vai. Agora, é importante que você tenha clareza que a diferença entre nós irmos e você ir é que a caneta está na tua mão e da prefeita. Então você não é plateia lá, você é gestor. Eu vou para ver. Essa é uma diferença fundamental. O nosso é de cobrar. Então, nós vamos, os companheiros dos times, né, locadora, nos cobram para apresentar a demanda, porque a caneta não está na mão do vereador. A população nos cobra, mas quem toma a decisão de como fazer, o que acelerar, de que forma fazer, que política implementar, é vocês. Então, eu vou fazer um comentário aqui da história da Portas Abertas, porque isso também é usado em várias secretarias. A própria prefeita fala isso o tempo todo, tá, portas abertas, mas não adianta a porta estar aberta. A gente quer entrar, sentar, ser ouvido e ver resolução, porque não é um entra e sai, não é aquelas portas de...
aquelas espaço country lá, que vai e vem, tá aberto, nunca fecha, a gente entra. Mas a gente quer entrar. Eu falei isso com a prefeita, por exemplo, há quase um ano atrás, na CEI da FERSB, sobre a terceirização do trabalho da UPA do Geisel. A única frase que ela conseguiu dizer para a gente naquele debate, o vereador fazia parte da CEI, o gabinete está de portas abertas para debater o assunto. Não adianta, eu entro lá, vou conversar com quem? E o andamento está acontecendo e nós não estamos fazendo parte, não vamos discutir. A hora que a consequência vier, a Câmara discute. Então, tem uma diferença muito grande nas nossas paixões e na nossa frequência, porque a sua atribuição é uma atribuição de gestor. Os atos e as decisões tomadas é de gestor. Então, essas conclusões, por exemplo, vou fazer um comentário aqui, agora mais pessoal do que político, cada um faz o que quer e se comunica como quer. Mas essas preocupações em relação ao tamanho do campo, ao tipo de campeonato, à distância, isso é um debate para uma mesa. É para isso aqui que nós estamos fazendo agora. Ou é para uma reunião com os representantes desses segmentos. Porque também um outro detalhe que eu percebo, uma inclinação do governo Suelen Rosim, que é dela, e parece que contagiou boa parte dos secretários, é a comunicação via Facebook e Instagram. Então, você acha que essas mudanças precisam ser feitas. Em princípio, você falando aí, eu concordo. O master, o tamanho, o horário. Mas esse é um debate para você tomar a decisão que tem que envolver uma conversa, uma reunião pública com os que estão envolvidos, para uma tomada de decisão. Isso que a locadora falou aqui é algo que a gente precisa de resposta. Então, tá de portas abertas para a gente discutir, tá? Então, ele colocou uma discussão aqui que é importante, que para mim também é cara. Foi lá atrás, uns 10, 12 anos atrás, ou mais, que a gente intermediou para que o pessoal do Redentor pudesse usar o espaço na lateral para poder fazer a sede do time. E esse debate da iluminação vem com o passar dos anos. O que falta, por exemplo, para resolver essa questão? E outros campos bem colocados, por exemplo, como o Bela Vista. Esse debate da iluminação, para você também trabalhar, ao invés do sol escaldante das 3 da tarde, você demandar jogo depois das 18. O que falta? Tem algum desenho, tem algum pedido? Eu sei que vocês não têm engenheiro ali, vai precisar de obras, mas tem alguma coisa startado no sentido de onde há já a instalação, mas não está funcionando, que é o caso do Redentor, e outros que poderia vir a ter e não tem, e que daria um alívio muito grande para essa questão do número de times e horários em que eles precisam para disputar os mais variados campeonatos. Essa questão pontual que está sendo trazida aqui nessa casa várias vezes, e entre os clubes em vários momentos, e a gente é muito cobrado disso. Isso tem alguma coisa startado, começado? Sim, o do Redentor era até antes do pedido do vereador, né? Até antes da indicação dele. Eu tenho já o pedido de revitalização desse espaço. E eu consultei tanto os clubes da CEMEL quanto a Liga Bauruense de Futebol Amador sobre a possibilidade de termos o Redentor para jogos noturnos. Somente a segunda divisão da Liga se mostrou interessado em realizar os jogos. Nem a primeira divisão e nem os 2 campeonatos da CEMEL, porque jogadores vêm de fora, o pessoal trabalha, então ficou nessa. Eu fiz a consulta com eles, bate-papo, e ficou desse jeito. Já foi startado já. Mas sabe, secretário, eu acho o seguinte: uma coisa é perguntar, e vou usar agora. Mas o instrumento estar lá tira o argumento quando não tiver, você está entendendo? Independente da quantidade de clubes, Estela, o serviço foi solicitado. À disposição. Independente da quantidade de clubes que até interessa. Porque a população também usa os estádios, não só. Já foi solicitado para obras, para elétrica, fazer o projeto de revitalização daquela iluminação. A fiação ela foi roubada, os reatores que estão lá não são apropriados, vai precisar fazer a troca do LED, e isso já foi startado com a obra. Só que tem as demandas da obra. Independente disso, foi solicitado o serviço. Se depois estiver pronto, se vai ser a liga, se vai ser alguém, se vai ser a comunidade que vai usar, é um outro problema. A gente tem um equipamento equipado para receber jogos noturnos. Eu cortei o Erlington, ele tinha pedido a palavra. Pode falar aí, Erlington. Bem, deixa eu me apresentar aqui. Sou o Erlington Goulart, do site Futebol Bauru. Muito obrigado, senhora vereadora Estela, senhor vereador Bela Vista. Nós estamos aqui para discutir o
Locadora, o senhor secretário de Esportes Flávio, representante da Liga Bauruense de Futebol Amador, o senhor Wellington Chateaubriand Silva. Eu vou me ater aqui, se a senhora presidenta permite, aos estádios. Eu comecei nesse negócio em 1970, vi a inauguração do Horácio Alves Cunha em 72 e do Padilhão em 73. Há mais de 35 anos não se constrói nenhum estádio em Bauru. Os últimos 2 foram na gestão do Barbosa, na secretaria, na CEMEL, quando ele construiu o de Brito, o Valdemar de Brito, e o Edson Leite. O Edson Leite, para quem não sabe objetivamente, foi um bauruense que narrou a Copa do Mundo de 58 na Suécia pela Rádio Bandeirantes. E o Valdemar de Brito, que em 57 levou o Pelé para o Santos. Muito bom. Os estádios foram construídos sem o gramado nas dimensões oficiais. Resumindo, ficaram abandonados. Bauru perdeu 2 estádios, porque quem construiu, quem o fez, não consultou as medidas oficiais de um gramado que é de 107 por 67 metros. Eu acho um absurdo essas condições do campo. E eu, como jornalista, modéstia à parte, venho me debatendo há mais de 25 anos. É inaceitável, é incompreensível. Falta vontade política, falta ação, falta criatividade. É preciso deixar o discurso de lado, senhor secretário. Isso não é diretamente ao senhor, mas todos que passaram, porque o filme é o mesmo. Esse filme já está roto, ele já passou muitas vezes. Quando acabam os campeonatos? É novembro? Fecham os estádios em novembro. Aproveitam as chuvas de final de ano, janeiro, fevereiro. Reabrem os estádios todo ano, há 30 anos, esse mesmo filme. Não tem estádios. Eu fiz assessoria de imprensa em Lençóis Paulista e em Agudos. Os campos de Lençóis Paulista, acreditem, tem chuveiros, tem até bacias de hidromassagem em Lençóis Paulista, que tem um campeonato lá para 5 equipes. Em Agudos tem um campeonato amador para 10 times. Os estádios todos com policiamento e uma viatura, uma ambulância que fica rodando os estádios. Agudos, gente, com todo respeito, é uma fazenda dentro de Bauru, como também uma fazenda dentro de Bauru, a cidade de Birigui. Isso aqui está beirando quase 400 mil habitantes e é o mesmo discurso, as mesmas desculpas esfarrapadas de sempre, que não tem verba, não tem pessoal, que não pode, que fez projeto, que vai fazer, que vai acontecer. Senhor secretário, vou até me levantar com todo respeito. Cadê o 1 milhão do capitão? O senhor disse que o capitão estava dando 1 milhão de verba para Bauru para reformar o estádio distrital Horácio Alves Cunha no Jardim Bela Vista e o estádio Silvio de Magalhães Padilha lá na Vila Junta. Cadê esse 1 milhão, secretário? Eu gostaria depois de voltar ao assunto dos estádios, se a senhora presidente Estela me permitir, se o senhor vereador Locadora me permitir. Obrigado pela atenção. Senhor Ayrton, muito bem. Se nós tivéssemos em Bauru 10 times, né, nós estaríamos muito tranquilos. Nós temos 76 times, mais ou menos, acontecendo o campeonato em Bauru. Nós temos 1.600 jogadores inscritos nos 2 campeonatos. Desculpa. Senhor, o senhor falou, eu escutei. Aí já o senhor fala de novo. Então, hoje, e tem toda essa história, né? Tem 7 anos de depreciação do distrital da Dutra. Então, hoje, a gente tem 2 anos parados sem campeonato. Então, hoje, nós estamos o momento nosso hoje é de revitalização e de retomada de tudo isso. Nós estamos hoje trabalhando muito para isso, e está tudo muito bem alinhado, considerando toda essa história. Tem um termo chamado configuração, Norbert Elias, o sociólogo. O que nós temos hoje foi desenhado pelas relações de poder que vêm de todos esses anos, e ela vai ser determinante para o próximo ano. Nós temos um ponto de virada agora esse ano, e ela tem que acontecer. Tem que acontecer em relação à estrutura e também em relação às relações estabelecidas.
o respeito ao dinheiro público, o respeito ao interesse público, tudo isso. Realmente não tem o banheiro adequado. Eu falei para o seu Hélio, falei assim, seu Dito, hoje vai ter a volta da Dutra, só que de repente não vai ter o banheiro lá. Não precisa, não tem vestiário lá, não vai ter vestiário. Não, o time vai pronto, eles vão pronto, eles nem precisam de vestiário. Né? Então, eles assumiram isso. Mas eu sei que na segunda-feira vai ter a foto dizendo aqui não tem vestiário. Né? Nós precisamos derrubar o vestiário, porque o vestiário tinha sido ocupado, depredado, tinha gente morando nesse vestiário, usuário de droga, né? Crimes acontecendo ali dentro. Tivemos que demolir aquele espaço. Então, hoje, essa conta que veio acumulando, ela não está sendo fácil de ser paga, seu Hélio. E a gente vai pagar essa conta. Eu falo para o senhor assim, eu não sei até quando eu vou ficar, mas eu falo assim, eu vou sair e vou deixar melhor do que eu encontrei. Eu tenho uma preocupação muito grande. Hoje, o futebol amador hoje, eu tenho comunicação com o pessoal da venda, dos ambulantes. Eu tenho que regularizar essa situação deles. Eles têm um pedido disso, a gente está atrás disso também. Então, nós teremos a regularização desses ambulantes dentro dos estádios, a exploração deles para que eles possam explorar, mas tem que ter contrapartida também. Eles têm uma autorização por final de semana para jogar. Tem que manter limpo, tem que entregar limpo, tudo isso tem que ser amarrado. Se for feito da forma que era feita antes, a conta a gente já sabe que a gente não vai fechar. A gente tem que estabelecer essa nova relação. E está tudo muito bem trabalhado nesse sentido. Né? Em relação à verba de 1 milhão, a sua conotação, o seu jeito de dizer, parece que está tendo desvio, né? Mas são 4 distritais, certo? O senhor já sabe disso também. O Galvão de Moura, Horácio Alves Cunha, Toninho Guerreiro e Padilhão. São os 4 verbos. Hoje, tem 2 campos que o projeto está na Caixa Econômica Federal para elas avaliarem. Se está certo, já pode soltar a licitação deles. E tem 2 desses campos que está no Bombeiros do AVCB, da análise do AVCB. Nós não temos como perder essa verba mais. Só que eu preciso também, agora, planejar essa revitalização. Eu não posso pegar essa verba do Capitão Augusto agora e parar 4 estádios. Então, eu tenho que torcer para realizar no tempo certo para poder proteger o evento deles. Para poder proteger que aquilo aconteça e termine o ano. O senhor fala em parar os campos em novembro. Nós temos projetos sociais acontecendo em todos eles. Em novembro, eu mando a criança para casa. Eles usam o campo a semana inteira. Em novembro, eu mando a criança para casa. Em abril, a gente volta. Não é possível fazer uma coisa dessa. Né? São mais de 1.000 crianças atendidas em projetos sociais. Lá na Dutra já está para começar 2 projetos oficiais já. Né? Então, não é tão simples assim. O que a gente está brigando agora, batalhando, não é brigando no sentido, mas batalhando, é que as parcerias abracem os projetos. Então, talvez uma parceria com a Unesp, com a USP, para levar o projeto social para lá. Né? Porque esse projeto social protege essas instituições também. Né? Então, a ideia nossa é desafogar os campos, tirar essa carga em cima dele com as parcerias. Só que isso leva tempo, isso não é simples. Então, a ideia nossa é não ter os projetos durante a semana nos campos e ter somente os jogos. Então, senhor Hélio, todo o seu questionamento, ele também está sendo respondido. A preocupação é nossa também. Tá? Estela, só para finalizar, em relação à transição do... Só para finalizar, em relação à transição do campeonato, ela nunca ia ser imposta. Né, era a tratativa. Você levantou muito bem naquele ponto. E eu fiquei preocupado aquele dia. Nós estávamos discutindo, mas por que a FAB? Né? Naquele momento, quando você destacou aquilo, também acendeu a minha luz. Caramba, o que eu estava discutindo? Essa discussão nem tem que ter mais. Por que a FAB? Por que não a Liga? Né? É uma discussão. Então, mas ali não tinha nada decidido ainda. 2022 estava certo que seria a CEMEL. Toda a discussão que foi iniciada com os clubes, até com a FAB, era para 2023.
mas essa discussão ela já se encerrou, né? Mas ali foi uma provocação sua, mas ali estava startada a discussão para a transição do Campeonato da CEMEL, a devolução para uma liga que não era, né? Quando o Campeonato da CEMEL passou a ser da CEMEL, quando uma liga ela fechou, teve que encerrar, aí o vereador, o secretário na época, para não deixar também sem o aporte, sem que aquilo aconteça, abraçou o campeonato. Então, não seria assim. Eu gosto do diálogo também, eu gosto também da discussão. O Neto está aí, o Hélio está aqui, é sempre tudo discutido. Eu nunca imponho nada lá. É sempre construído conjuntamente, com os clubes, com a liga. Esse abril para eles, liga, se começar em abril para vocês, fica bom, depois o nosso vai começar eu seguro. Ele falou que teve que tirar clubes. Na CEMEL tinha procura para completar 16 clubes. Nós falamos, não, nós vamos começar o campeonato menor esse ano, em menos tempo, para poder dar conta dos campos, para poder dar conta dos 2 campeonatos acontecer ao mesmo tempo, considerando que nós tínhamos ali 5, 6 estádios para dar conta do campeonato do ano todo. Nós tivemos opção. O Master aceitou começar em julho para desafogar o começo do campeonato, para poder dar o respiro para eles. Hoje eles estão na 18ª rodada do campeonato. Nós estamos na 3ª. Flávio, mas voltando aqui à decisão, eu não concordo que você tinha decisão de que 2022 já ia continuar com a CEMEL. Pelo contrário, participamos de reuniões em que o pessoal já estava, inclusive, atrás de quem tomaria conta do campeonato, em nome da FAB, por conta de que todos os times também participam, quem é que ia comandar. Então, já estava tendo organização, já era dado como certo. Tanto que esse alerta que você está dizendo, que foi fundamental, que a gente deu aqui, nós fizemos por conta de ver o quanto estava adiantado nos bastidores a discussão de transferir. Então, não fez, ficou, compreendeu a importância, está ótimo. Agora, tem algumas coisas que a gente precisa avançar. Tem uma coisa que o Wellington falou aqui, que é importante. E eu volto a dizer, quando eu digo está hoje e não está amanhã, não estou me referindo a você. Estou me referindo a qualquer secretário. E estou me referindo a quaisquer vereadores. E qualquer prefeito ou prefeita que passe lá. Mas a nossa preocupação é com a política de esporte. Portanto, eu, particularmente, tenho defendido e tenho conversado aqui com alguns vereadores que é o momento de nós realizarmos uma conferência de esportes. Porque precisa ter um planejamento de orçamento e de políticas públicas para o esporte. Eu também acho sofrível que há várias décadas não se construa nenhum novo estádio. E eu me ressinto com todos os prefeitos, inclusive com aquele do qual eu fui vice, por 8 anos. E com todos os que antecederam ele e com os que vieram depois dele. Porque não há um projeto para você reservar uma área, desapropriar uma área e construir grandes estádios, grandes distritais. Ou transformar alguns dos que nós temos em verdadeiros exemplos, para a gente poder fazer. Bauru é grande demais, do ponto de vista da importância, não só do tamanho. Esses exemplos que ele colocou aqui, eu guardo concordância. Tudo bem, não temos 10 times, mas a cidade também, lá que tem 10 times, não tem 400 mil habitantes. Obviamente, eu não falo da forma como o Wellington está dizendo. O cálculo nunca pode ser número de eleitores, para valorizar uma discussão ou outra. Mas o número de habitantes e a importância do tema. É muito sofrível que a gente vai vendo espaços perdendo, que nem aquele lá da Vila Santista, e virando mato, e você não vai vendo um debate de fazer surgir outros espaços, e aumentando isso. A quem vai ser? Porque se a gente ficar nesse reme-reme de, olha, já faz 7 anos, 10 anos, 15 anos que está precarizando. Agora, tem um termo, inclusive, que eu não uso, tá? Revitalização. Para mim, nada dá para revitalizar. Porque o termo revitalizar, etimologicamente falando, é dar vida de novo. E tem vida nesses lugares. O campo do Vila Dutra tinha vida lá. Tinha vida dos usuários de droga, do abandono. Uma política remete à outra. O debate é o que é que nós fazemos com esses instrumentos e também com essas vidas. Por isso a política de esporte, ela é muito mais ampla do que um joguinho de futebol no final de semana. Ela é uma coisa grande. E eu acho que é chegado o momento de Bauru ter uma conferência do tamanho dela, para todos os segmentos. Para todos os segmentos. Tem aquele velho debate dos coordenadores de modalidade.
não é? Tem aquele reme-reme, eu acho que é reme-reme também, porque particularmente acho que virou um problema que teve origem com o ex-prefeito Rodrigo Agostinho, porque ficou naquela lógica de quando o Ministério Público não gostava de alguma coisa, o governo já sinalizava na linha do que o Ministério Público queria. E o Ministério Público merece todo o nosso respeito e tem a atribuição constitucional de representar o interesse difuso e coletivo. Então ele age, mas ele é uma parte. Aquilo que o Ministério Público não concorda, ele aciona. A prefeitura será chamada e vai se defender, vai justificar o porquê daquilo. Eu não consigo ver coordenador de modalidade dentro de um concurso. Porque você precisa ter dedicação. As pessoas precisam gostar de fazer aquilo. Não adianta eu saber dar aula de judô, de karatê. Eu preciso lá enfrentar a criançadinha com fome, que às vezes apanhou do pai, tem uma situação de violência ou pedofilia em casa, está com fome. Você tem que ter uma vocação para cuidar daquilo. Então, aquela discordância minha, eu manifestei na época. Essa é a visão do Ministério Público. A prefeitura não tem que fazer um acordo de eu topo, vou fazer isso. Tinha que defender por quê? Porque quem é eleito para fazer as políticas públicas é o prefeito e os vereadores. O MP tem a importância dele como defensor, mas desse interesse difuso e coletivo. As discussões específicas cabem a quem está lá sentado na cadeira. E aí você vai precarizando uma estrutura que já é precarizada. Porque, para o tamanho da cidade de Bauru, a Secretaria Municipal de Esporte tem que ser muito maior e muito mais ousada. E ter um orçamento muito maior. Porque o que pode ser feito de prevenção, de política pública, de segurança, de saúde, de ocupação das nossas crianças, dos nossos jovens, a gente hoje não usa, acho que 10%, 15% do potencial que poderia ter em todas as modalidades. E se nós não chamarmos em um determinado momento, eu acho que é chegado o momento, um debate público amplo envolvendo todos os segmentos do esporte e poder público, como existe a Conferência de Educação, como existe a Conferência de Direitos Humanos e tantas outras, para você criar uma agenda e dizer qual é a meta de Bauru para os próximos 10 anos no esporte, vereador Locadora. Daqui 10 anos nós vamos estar discutindo demolição de banheiro e reforma no portão dos mesmos estádios. Concorda, vereador? Que tamanho que vai ser os nossos campeonatos? Hoje tem 1.600 atletas. Quiçá cheguemos a 3.000. Agora, com os mesmos estádios, não dá para ser. Então, esse debate não pode ser postergado. O orçamento não é um debate para ser postergado. Eu acho humilhante a Prefeitura de Bauru, com a arrecadação superavitária desse ano, com uma pauta importantíssima como essa do esporte, depender de emenda. Não é porque é o capitão Augusto. Qualquer um, da esquerda ou da direita. A emenda é um plus. Mas a recuperação das estruturas que já existem não podem depender da vontade desse ou daquele deputado estadual ou federal, porque tem que ser política pública, tem que estar ali no orçamento. Tem que estar ali. Agora, onde é que nós vamos apontar isso? Não dá para a gente fazer 5 audiências públicas por ano, ou reuniões como essa. Porque precisa chegar um momento em que nós vamos fazer um big de um ginásio, uma conferência onde nós vamos ter pessoas de todas as modalidades esportivas, maciçamente, com certeza, também do futebol. E por isso que eu quero fazer essa cobrança. Em que pé que está, como que ficou a renovação do Conselho, porque é nosso debate aqui na casa, a apresentação de emenda na lei municipal para a inclusão de representantes do futebol dentro da composição do Conselho. Aliás, eu acho que o Conselho, também criado lá atrás, salvo engano, 2010, foi para aquele momento importante, revolucionário. Hoje eu acho que, como ele está configurado, ele não dá mais conta. Não dá mais conta. Teve até resistência naquele momento de você ter um conselho, de você discutir os recursos do fundo através de um conselho. Controle social é algo que normalmente causa mesmo estranheza e assusta, mas é importante. Mas é importante. E essa discussão é uma coisa importante para a gente saber também, porque esse debate, desde o ano passado, na verdade, cheguei até a falar aqui na tribuna, pedi a intermediação do líder da prefeita e secretário e presidente da comissão de esportes para que dialogasse com a secretaria
e que antes de startasse, que a gente desse uma pausa na eleição do Conselho, fizéssemos a alteração aqui na lei do Conselho. O vereador Locador acompanhou, inclusive reforçou isso aqui também na tribuna, mas não tivemos retorno, infelizmente. Mas é importante, não tem como, a gente precisa fazer, a gente tem essa demanda, as pessoas apresentam isso pra gente, porque não dá para você estar num debate como esse. Quase todos os debates de esporte, vereador Locadora, que vieram para essa casa no ano passado e nesse, é sobre o amador, é o futebol amador. Então você tem as outras modalidades igualmente importantes, seja de base, seja competitivo, seja de alto aproveitamento, não importa. O futebol, nós estamos no Brasil, o futebol é um grande apelo, e ele ficar fora do Conselho é delicado. E entrar, mas entrar de uma forma que permita que eles possam, não é colocar entidade. Tem uma falha nos conselhos de forma geral, que eu particularmente sou crítica. A entidade X indica um representante. As entidades já indicam para suas diretorias. Quando a gente vai estabelecer a representação, no caso de agora, por exemplo, o esporte amador, que os clubes se encontrem, debatam e se encontram. Um da liga, não. Os clubes que vão lá encontrem, dentre eles, quem tem essa capacidade de interlocução, vontade de participar, porque é um debate político. Estar no conselho não é número, não é status. É cobrar permanentemente aplicações, políticas públicas e atuar. No caso, para o futebol amador. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do conselho. Muito bem, Estela. Novamente, estamos bem alinhados. Quando o Osmar me procurou, antes da reunião, da audiência pública, ele falou do interesse deles terem representações no conselho. Ali na estrutura do conselho não tem representantes do futebol amador. Lá tem um direito garantido de instituições que administram o esporte. Aí eu entrei em contato com o pessoal da Liga e entrei em contato com o pessoal da FAB, que havia uma chance ali de eles terem a representação. Então, hoje, o Hélito, ele é o titular da Liga, enquanto Liga, titular do Conselho, e tem um representante também da FAB, também o Daniel, que é o vice. E eles têm hoje, nós conversamos sobre isso, a discussão de levar essa pauta sempre para o grupo, deles chegarem com essa demanda. Quem vai ter o poder de voto é o Hélito, mas para ele articular com o grupo todo e trazer toda a demanda do futebol amador. Nós não temos representante de futebol amador ali direto, só que por meio intermédio deles, eles vão poder ter essa voz lá dentro. Então, acho que isso é... Eu acho insuficiente. Insuficiente? Insuficiente. Mas é o que nós temos hoje. Sim, por isso que nós vamos propor uma modificação na lei aqui. Sim. Porque, assim, não é só no Conselho Municipal de Esportes. Vou te dar um exemplo. Nós estamos debatendo aqui, vai vir para casa a lei de uso e ocupação do solo, plano diretor. No debate aqui na audiência pública, eu disse ao secretário Girardello, a proposição, normalmente neste debate de políticas públicas, infraestrutura urbana, o debate da cidade, você vai encontrar lá a Senag, Sindicato Y, Sindicato G. Isso é diferente de você dizer que engenheiros estarão representados dentro de uma determinada composição. Por quê? É como pegar outro, para não ficar só em engenheiros, advogados ou representantes da população. No plano diretor, por exemplo, você tem, no Conselho do Município, por exemplo, você tem 11 regiões da cidade onde o cidadão pode se colocar. Quem que indica? Não é a associação de moradores. Não é a Federação de Associação de Moradores. É o cidadão que for no dia, na plenária, realizada com data e divulgação. Não vai demérito nenhum aqui para o Hélito, nem para o Daniel, nem para ninguém. Tanto que eu estou deixando claro que, assim, naquele momento em que este conselho foi criado, respondia a uma demanda, porque não tinha nada. Então foi, repito, revolucionário para aquela época, para aquele momento. Hoje, com o aumento do controle social e da importância que os conselhos ganharam, o cuidado de que as representações, elas não sejam indicativas, mas representativas efetivamente,
Vou repetir mais uma vez, não é juízo de valor sobre esse ou aquela pessoa, é só aquela entidade. Mas a melhor forma de você colocar dentro de um conselho de esportes, com a polêmica que existe dentro do debate de esporte em Bauru, sobretudo esse debate pujante que é o esporte amador, o futebol amador, a melhor forma de eleição de um representante seria uma data em que todos pudessem estar lá. Quem vai ser? Decidem entre si. Por quê? Porque quando você tem uma entidade, a entidade tem a sua diretoria. Quem vai discutir se quem indica ou não e apresentar os critérios de indicação é a entidade, não é todo o esporte amador da cidade. Ah, mas só tem 2 ligas. Amanhã pode ter 3, 4, 5. Quiçá que chegue em 10, 15. Tomara que isso se torne, porque Bauru realmente, não do ponto de vista da estrutura, mas do ponto de vista da qualidade do nosso amador, é um dos principais do estado, tanto do ponto de vista do resultado, quanto dos talentos mesmo. Então, eu acho que não atende. O critério não atende. Eu acho que é preciso colocar ali, mas também não vamos fazer isso a toque de caixa. A gente já está discutindo isso desde o ano passado, o Neto fez parte dessas conversas, o vereador Beto também, que também faz parte da Comissão de Esportes, de que a gente, antes de propor isso é um cuidado que eu sempre tenho. Antes de debater, de propor qualquer item, qualquer emenda, qualquer modificação que diga respeito a um setor, jamais redigir sem a participação dele. Então, eu jamais, nem faria sozinha, nem chamaria os vereadores e apresentaríamos sem sentar com pessoas do meio para dizer, ó, melhor forma de propor a mudança seria essa. E acho que não é a única mudança que aquele conselho precisa, ele precisa de outras mudanças. Estela, nós tivemos agora, nessa composição, não havia, talvez foi a primeira vez do Conselho que teve eleição por representantes das representações dos Jogos Abertos e Jogos Regionais. Tem lá 3 representantes que têm que ser indicados. A gente fez a publicidade, e deu 8 inscritos. 8 associações de clubes, de agremiações que representavam Bauru em jogos regionais e jogos abertos. Nessa foi selecionado 3. Eu não lembro dos conselhos anteriores, que inclusive eu fiz parte, que tenha tido uma eleição, tenha tido dado publicidade e tenha tido inscrição de 8 inscritos. Não é obrigatório. Então, não é obrigatório, mas a gente deu publicidade. Sempre tem. Agora, o tamanho da publicidade, por exemplo, eu exigi que o Conselho do Município, chamei a audiência pública e exigi que o Conselho do Município tivesse um link com a divulgação de locais, para compartilhar, porque pelo menos nas redes sociais, mas no Diário Oficial, todos os conselhos obrigatoriamente sempre o fizeram. Então, aí teve a eleição e foram selecionados os três. E é como você disse também, não é a toque de caixa. Agora, essa composição, na terça-feira agora teremos a eleição do presidente e do vice-presidente do conselho. Já convocados os membros e teremos a eleição. E a partir daí, uma das pautas era a reorganização, tanto do estatuto, quanto a publicação de um decreto novo que respeite aquilo que você está dizendo, a realidade atual, a configuração atual hoje. Ela serviu lá para trás, só que ela não serve mais hoje. Vereador Wellington. Diretor? Pode pegar, por favor. Bom dia a todos, vereadores. Eu estou na secretaria, fez 1 ano agora, esse mês está fazendo 1 ano que eu estou na secretaria. E eu não sou funcionário público, eu sou uma pessoa que venho da iniciativa privada, eu moro em Bauru há 4 anos e meio, então muitas vezes eu não conheço as pessoas também como deveria conhecer, vou conhecendo, nós nos conhecemos outro dia na cancha de bocha, não sei se você está lembrado, tivemos uma longa conversa, foi muito proveitoso, e eu conheci o Flávio uns 15 dias antes de eu assumir esse cargo. E eu não estou hoje como diretor de esportes na secretaria por ser amigo do Flávio, Então, conversamos bastante, ele colocou a proposta dele de trabalho, as linhas de trabalho, que eu acho que é o que é mais importante, e eu aceitei trabalhar na secretaria porque eu confiei na idoneidade e na pessoa que é o Flávio, que eu não conhecia. E durante esse ano,
eu conheci muito bem o Flávio. Eu criei uma admiração muito grande por ele, pela transparência dele. Então, tudo que ele falou aqui, e eu acho que ele chega aqui e coloca com muita propriedade, é a nossa realidade, é o nosso dia a dia na secretaria. Eu acho que e a gente discute muito lá, viu? Não é, o negócio lá não é fácil comigo, não. Eu sei que eu sou uma pessoa bem difícil, mas eu estou ali para mostrar a minha opinião sobre as coisas, e a gente discute muito e chega às conclusões. Porque, antes de tudo, eu sou um munícipe. E várias vezes eu falo para ele: Flávio, essa é minha visão como munícipe, como eu gostaria que as coisas fossem. E a gente discute positivamente as situações. O Flávio, ele dá tanta importância a essa questão do futebol amador, que ele é quem trata direto com isso. Ele não deixou na mão do diretor de esporte o futebol amador. Ele cuida pessoalmente, ele participa das reuniões. Ele falou: Renato, você me segura as outras demandas, que essa demanda eu vou tratar pessoalmente. E ele está nos jogos, ele está nas reuniões, ele está recebendo as pessoas. Eu acho que todas as pessoas que trabalham com o amador aqui, ele recebe pessoalmente. Muitas vezes, a maioria das vezes, eu não estou junto. Essa é a importância que ele dá. Então, ele não ficou estudando esses números aqui. Isso é uma coisa que é no dia a dia do Flávio. Então, eu já trabalhei na Prefeitura de São Paulo por quase 10 anos, na Secretaria da Saúde. Eu venho da iniciativa privada e eu trabalho como gestor esportivo há quase 30 anos. Eu fui um funcionário de carreira do SESI, eu que trouxe o voleibol do SESI para cá, eu fui o responsável por montar toda a estrutura do SESI aqui. E eu tenho muita segurança em dizer que o que nós estamos fazendo, e muitas vezes não conseguimos avançar da maneira que gostaríamos, mas o que nós estamos fazendo é realmente o que a gente consegue fazer de melhor. E nós estamos totalmente abertos a conversas, ideias e as sugestões. Então, essa é a visão que eu tenho como uma pessoa que chegou há 1 ano na prefeitura e está trabalhando com o esporte e com as políticas públicas da cidade. Então, estou à disposição também na secretaria, que alguém quiser conversar, bater um papo, assim como eu vejo que o Flávio está realmente sempre à disposição. Tenho certeza que o Flávio fica enobrecido com a sua fala. Eu confesso que achei que ele queria fazer uma intervenção sobre o esporte, mas está registrado, é válido. Só registrar para finalizar que a gente pretende provocar aqui pelas comissões, com certeza também oficiando ao Conselho de Esportes e ao Executivo, quanto à realização de uma conferência de esportes com o intento aí de nós fazermos o planejamento de médio e longo prazo para que a gente possa sair do atual patamar e poder usar um pouco mais, porque Bauru precisa e merece. Vereador Locadora, podemos encerrar? Quer falar? Deixa eu só falar algo aqui que na verdade é frequentadores do campo que falam: Flávio, será que não tem como, eu não sei se está fazendo, acredito que não, conversar para estar jogando uma água nos campos durante a semana? Porque a gente consegue ver o que no final de semana? Muito seco, sabe? E, na verdade, né, as pessoas que até me falam: louca, pede para jogar água nesses campos, cara. Então, não sei se às vezes o DAI, alguém pode dar uma força de estar passando, jogando uma água. Eu acho que você consegue ver que fica muito seco, muita poeira. É mais assim que é um pedido da população. Mais isso, vereadora. Por mim, tá tranquilo. Neto, quer falar alguma coisa?
Tranquilo? Bom, nada mais havendo a tratar, esta presidência encerra essa reunião da Comissão de Fiscalização e Controle com a Secretaria Municipal de Esportes. Obrigada a todos.